Bom dia, pessoal. Hoje é comemorado o Dia das Crianças e eu quero aqui parabenizar a todas as crianças, felicitar a todas as crianças e ressaltar a importância das crianças na família, na sociedade e, acima de tudo, no reino de Deus. É isso mesmo, no reino de Deus. Em uma certa ocasião, Jesus estava em um certo lugar e as pessoas queriam trazer as criancinhas até ele para que ele as abençoasse. E os discípulos estavam impedindo essas criancinhas de se chegarem até Jesus. E Jesus disse assim: Não as atrapalheis de vir até mim, deixai-as vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E diz também assim: Aquele que não receber ao reino de Deus como uma criança, não será digno de entrar nele. Interessante essas palavras de Jesus. Deixar as criancinhas virem a mim, porque das tais é o reino dos céus, e aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não será digno de entrar nele. Mas como assim receber o reino de Deus como uma criança? Será que eu tenho que me tornar novamente uma criança, deixar de ser adulto e me tornar uma criança para então receber o reino de Deus? Quando Jesus disse isso, ele quis dizer que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança, no sentido da inocência de uma criança, da pureza de uma criança, a criança na sua essência original. Hoje, infelizmente, devido como o mundo está, devido à internet, as crianças estão perdendo a pureza, estão perdendo as suas características muito cedo, estão tendo acesso a coisas que não deveriam ter, estão vendo coisas que não deveriam ver. Mas infelizmente esse é o curso em que o mundo está e está pervertendo as crianças. Este é o papel que o mundo tem, né, colocado diante de nós. O diabo tem usado isso justamente para atacar as crianças, para mudar a essência das crianças, porque como Jesus diz, das tais é o reino de Deus. Então o diabo tem feito, lutar de todas as formas para atrapalhar isso, atrapalhar a vida das crianças. Então, em uma certa ocasião, um homem chamado Nicodemos foi procurar Jesus e Jesus disse a ele assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. E Nicodemos disse assim: mas como assim, mestre? Porventura o homem vai tornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E não era isso que Jesus quis dizer. Isso é impossível, uma pessoa tornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Mas Jesus quis dizer que deveria se nascer de novo, é, morrendo para o velho homem, para as coisas de adultos, coisas erradas de adultos, e nascer de novo, nascer como uma criança, na inocência, na pureza, para então assim poder ter acesso ao reino de Deus, na inocência de criança, que quando nós nos tornamos adultos, nós perdemos essa inocência, infelizmente, perdemos essa pureza. As coisas de adulto trazem isso para nós e nós perdemos tudo aquilo que é concernente à criança. Logicamente que quando nós nos tornamos adultos, nós adquirimos responsabilidades, né, e deixamos de agir como crianças devido a essas responsabilidades. Mas não é nesse sentido. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que uma vez disse assim: quando eu era menino, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu agia como criança. Quando cheguei a ser homem, quando cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de criança. Eu deixei de falar como criança, eu deixei de pensar como criança, eu deixei de agir como criança. Eu creio que ele disse isso no sentido de responsabilidades. Logicamente, nós temos que amadurecer e adquirir responsabilidades e encarar responsabilidades como adultos. Mas, no sentido de inocência e de pureza, nós não deveríamos perder. Não deveríamos mudar isso que tem uma criança. Geralmente, as crianças, na sua maneira de ver, elas não se preocupam com o passado e nem com o futuro, nem se angustiam quanto ao futuro. Elas sabem viver o presente e geralmente elas confiam nos pais. Elas sabem que os pais cuidarão delas, as protegerão, as defenderão. Assim deveríamos ser nós para com Deus. Confiar em Deus, nos entregar a Ele, não nos preocupando com o passado, muito menos com o futuro, vivendo a cada dia para Deus, assim como um filho
bom e fiel, vive para o seu pai, teme ao seu pai e obedece ao seu pai. Assim devemos agir para com Deus, sendo crianças nesse sentido de confiar que Ele está conosco em todo momento, que Ele pode nos transformar e nos ajudar. Assim como quando uma criança erra, falha, o seu pai pode ali corrigi-la, orientá-la e aconselhá-la. E assim é Deus para conosco. Então, que possamos, nesse Dia das Crianças, refletir sobre isso e não deixar que a criança dentro de nós morra, nesse sentido de retornar à inocência, à pureza. Não, logicamente, deixando de lado as nossas responsabilidades, mas também não perdendo essa essência que nunca deveria ter saído de dentro de nós. Se nós perdemos, nós devemos voltar a ela. E se nós não perdemos, que possamos mantê-la. Essa pureza, essa inocência de olhar para Deus como um Pai que cuida de nós, sem nos preocupar com nada. Então, eu quero deixar aqui essa simples mensagem no Dia das Crianças, parabenizando a todas as crianças, felicitando pelo seu dia e desejar que nós, adultos, voltemos a ser crianças nesse sentido, para que o reino de Deus seja nosso, porque Jesus disse, das tais, das criancinhas é o reino de Deus. Aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança o recebe, não é digno do reino de Deus. Então, que possamos refletir sobre isso nesse dia e receber o reino de Deus como crianças, na pureza, na inocência e na certeza de que o nosso Pai cuida de nós, ok? Um abraço a todos, Deus abençoe.